Fala, povo feminista! Tô falando assim porque no vídeo anterior, esse aqui é a segunda parte de um vídeo que eu postei aí, né? No vídeo anterior eu expliquei para vocês o que é ser feminista, historicamente. E se você concorda com a definição de feminismo e acha, pô, a ideia é bacana, eu sou a favor disso, então você também é feminista. Para a sua surpresa e para o seu delírio. Ainda bem, né? Ô, gente, é o seguinte, ó, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. No primeiro vídeo, né, na primeira parte, eu fiz um apanhado aí de uma ideia sobre a data e sobre o país que a gente vive, e o histórico e tal, na intenção de historicizar o dia. Toda vez que a gente falar de Dia Internacional das Mulheres, a gente precisa pensar nessa questão da história. Isso ajuda a gente a entender o significado das datas, tá bom? Tanto aquelas que você concorda e fala, ó, essa data aí, eu comemoro. Eu vou pra rua e agora não tá podendo muito, né? Eu vou pra rua e eu gosto de me manifestar, posto alguma coisa e tal. Outra data eu não concordo e eu me manifesto também. Essa data aí não deveria estar aí. Isso aí é um disparate no nosso calendário. As datas servem para isso, né? As datas, elas são campos de batalha, né? Então vamos lá. Eu prometi que nessa segunda parte eu ia mostrar um histórico, assim, rápido. Toda vez que fala que é rápido é meia hora, mas esse aqui é bem rápido mesmo. Porque eu só vou comentar, só para você entender a importância da legislação, a importância da política na nossa vida, né? E como que através de algumas lutas históricas, né, que mulheres e homens travaram no país, mas principalmente as mulheres, através de algumas lutas a gente consegue mudar essa legislação, né? E também muito interessante, olhando a legislação de uma determinada sociedade, você consegue entender o que a galera tem como valor, né? E como essa sociedade age. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro é o seguinte, ó, fiz uma linha do tempo aqui pra gente não ir muito longe, vou pegar Império. Sempre professor de história é assim, né? Ó, vou falar rapidinho aqui. Gente, lá em Gênesis, né? No Império, ó, em 1800, eu vou tentar pular algumas aqui, não vou ficar com todas, porque é muita coisa nos meus caderninhos de anotação, olha que bagunça que tá isso aqui, ó. Em 1827, teve uma lei imperial no Brasil Império, você sabe, o Brasil Império vai de 1822, independência do Brasil, vamos aproveitar e estudar a história, né? 1822, independência do Brasil, aquele lá, 7 de setembro mesmo. E aí, depois você tem o Brasil Império até 1889, né? Contando o primeiro império, Dom Pedro I, depois, em 1831, você tem um período regencial, porque o Dom Pedro I foi embora, o Dom Pedro II ainda não tinha idade, maturidade para assumir o rolê, só quando ele tivesse 14 anos ele ia ser muito maduro para assumir o rolê, você sabe disso. Aí depois desse período regencial, de 1840 a 1889, aí você tem o segundo reinado, beleza? É desse período imperial, então, que se trata. Em 1827, portanto, primeiro reinado, você tem uma lei imperial que autorizava a educação feminina. E, ó, dentro dos moldes do que se esperava de educar uma mulher naquela época, né? Treinar ela aí para já ir sendo bela, recatada e do lar. Em 1830, você tem um código penal que eu estou colocando aqui 30 porque ele vale até 1932, cara. Esse código penal, com isso que eu vou falar, fica valendo nesse período, que adultério era crime, cara. E a mulher poderia ser presa, né? Principalmente a mulher, né? Em 1879, você tem uma autorização para que as mulheres entrem na universidade. César, mas você não falou que em 1827 era autorizava a educação feminina, mas não no nível superior. Só em 1879 que tem uma autorização para que as mulheres possam cursar uma universidade. Olha só que doido. E só em 1887 nós temos a primeira médica graduada no Brasil. Tinha eventualmente aí alguma graduação fora do país, de famílias ricas, não sei o quê, mas a primeira médica graduada no Brasil em 1887. A médica é a Rita Lobato, essa moça aí, né? Em 1916, o nosso Código Civil considerava, 1916, o nosso Código Civil considerava a mulher incapaz. Civilmente, né? Era um código ali baseado no Código Napoleônico de 1804 lá na França, né? A gente estava copiando a França 100 anos depois. As mulheres civil, na esfera civil, ela era controlada, tinha o controle dos maridos, né? Como assim, César, controlado? Tipo assim, herança, o trabalho,
a opção de anular um casamento, desquite, assuntos relacionados aos filhos, tudo isso era imputado civilmente ao marido, não à mulher. Ela não tinha essa capacidade ou essa autonomia civil para tomar conta desses assuntos. Ela era subordinada ao homem, uma herança aí, uma inspiração do Código Napoleônico, valendo no Brasil em 1916. 1916 está rolando ali a Primeira Guerra Mundial, aqui está rolando a República Oligárquica, a República Velha, a República Café com Leite, do jeito que você quiser. Na verdade, não é do jeito que você quiser, não. Tem um jeito certo de fazer isso, tem as aulas aí de história do Brasil também. Aí, em 1927, no governo do Washington Luiz, portanto, tá rolando o debate sobre o sufrágio feminino, né, o voto feminino. Isso em vários lugares do mundo, e o Brasil também está nesse contexto. Em 1927, atenção, a Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte fica instituído o voto feminino. Atenção para o Rio Grande do Norte, porque a escravidão também acabou um pouquinho antes lá, né? 1884. Enquanto no Brasil a Lei Áurea é de 1888, no Rio Grande do Norte você tem ali 1884, o fim da escravidão. Saíram na dianteira aqui também com o voto feminino. É lógico ali que, né, tem uma restrição ali dos votos, participação política e tal, mas as mulheres puderam votar e fizeram até uma prefeita lá, né? Não prefeita do Rio Grande do Norte, que é um estado, mas teve um município lá, que eu não vou lembrar de cabeça qual foi, se eu não me engano não foi a capital, mas que teve uma mulher que foi eleita, se não me falha a memória, dá uma pesquisada aí que eu acho que é isso mesmo. E em 1932, aí sim, 1932, aí no Brasil todo, tal, 1932, está rolando ali o governo do Getúlio Vargas, aí você tem um código eleitoral que é feito em 32, a Revolução tinha acontecido em 30, a Constituição vai sair em 34, a Era Vargas vai de 30 a 45, já vamos revisando aí que vocês têm prova esse ano, né? Então, e respira também, né? Senão a gente desmaia. Peraí, deixa eu tomar um chá aqui que eu respiro. Não tem edição, né? Então a gente vai tomando chá aqui. Pô, você fala, pô, você só em 1932, cara, mulher conseguiu o direito ao voto no Brasil, né? Cara, na França as mulheres não votavam ainda. E nem, tipo assim, na Itália também não. Então, tipo assim, na Europa, tem muitos lugares que as mulheres não estão votando. Aliás, as conquistas do voto feminino é justamente entre as guerras e principalmente com o desenvolvimento do mundo socialista, né? Porque aí a galera do lado de lá tava votando, a turma de cá falou, né, vamos ter que dar o direito ao voto também, senão vai ficar feio, né? Então isso avançou bastante a luta pelo direito ao voto. Não só isso, você sabe que os homens participando, né, em massa das guerras, muitos postos foram ocupados pelas mulheres, e nessa de ocupar os postos e participar, né, da economia e da sociedade como um todo, as mulheres acabam ganhando mais voz e assim, vão exigindo mais coisas também. A conquista do voto vem nesse contexto. Só para lembrar, em 1934, né, nós temos a primeira parlamentar eleita, a primeira mulher, que foi a Carlota Pereira de Queiroz, né? Depois ali vai até participar de uma legislação trabalhista sobre maternidade e tudo, eleita aqui por São Paulo, pelo Partido Republicano Paulista. Carlota Pereira de Queiroz, em 1934, primeira mulher, então, eleita aí no âmbito para participar da política nacional, né? Em 1941 você tem, esse aqui é demais, cara. Nós tivemos agora recentemente o clássico Palmeiras e Corinthians, né, o famoso derby aqui de São Paulo, foi apitado por uma juíza. E em 1941, no governo Vargas, né, ali na ditadura do Vargas, teve proibição de vários esportes para as mulheres, porque eram esportes incompatíveis com as mulheres. E o futebol entrou nessa também, né? Em 1942, as estudantes femininas passam a ter aula de economia doméstica, né? Em 1943, na CLT, a famosa consolidação das leis trabalhistas do Vargas, né, e tal, que a galera aí recentemente julgou na privada. Mulher pode trabalhar. Olha só que legal, na CLT do Vargas, a mulher pode trabalhar sem pedir permissão pro marido. Pô, isso é uma revolução, cara. A mulher pode trabalhar sem pedir permissão pro marido, o que significa que antes tinha que pedir então. Só que não para aí, ó. Mas, sempre tem um mais, né? Mas, se o marido julgar inadequado o trabalho que ela foi fazer, ele pode pedir que o contrato seja cancelado. Então, você imagina, você casou, você foi trabalhar, não vou pedir pro meu marido, agora eu não preciso mais. Mas se ele achar que o teu trabalho não é legal, ele pode pedir um cancelamento. Olha que doideira. Vamos adiantando aqui, senão não chega no século XXI. Deixa eu ver aqui. 1962...
que é o mesmo ano da pílula anticoncepcional no Brasil, né? Você tem o Estatuto da Mulher Casada, que diz que ela tem o mesmo poder, olha que revolução, o Estatuto da Mulher Casada diz que a mulher tem o mesmo poder na educação dos filhos, mesmo poder que o marido, na educação dos filhos, tá? Mas, não falei que tá cheio de mas se houver, eu gosto dessa discussão que termina assim, você tem o mesmo direito na educação dos seus filhos, mesmo direito do seu marido, mas se houver divergência, vale a opinião dele, é lógico. Isso em 62. Em 1970, cara, olha isso, 1970, você já era nascido, né? 1970 não é mais obrigatório o sobrenome do marido da mulher. Só antes era obrigatório. Hoje em dia você põe se você quiser. Uma coisa, gente, é mudar a legislação. A cultura ela continua valendo um tempo, né? Demora um pouco mais. Então, assim, por tradição, né, e por uma questão de herança também, lembrando que, né, o casamento é um contrato, né, se mantém o nome acrescenta, né, o sobrenome do marido, mas não é mais obrigado desde 1970. Curiosamente também, nesse ano eu anotei aqui, que rosa e azul são adotados como cores de homens e mulheres, né? Você vê que a Damares está à frente do seu tempo mesmo, né? Isso tinha acontecido nos Estados Unidos já nos anos 40, anos 50, e essa moda chega no Brasil nos anos 70. E outra coisa, tem a lei do divórcio de 1977, o Senado aprova uma lei do divórcio. A lei do divórcio diz o seguinte, César, mas as pessoas não se separavam antes? Separavam, só que era assim, o casamento ele era indissolúvel até 1977. Eu não sei se é esse termo jurídico que usa, mas um casamento ele não poderia ser anulado, assim, não existia o divórcio. Tinha um desquite. O desquite era tipo assim, os nossos corpos não estão mais juntos, mas a gente continua casado. E era uma situação horrível, porque aí você não podia casar de novo, entendeu? Como o primeiro casamento nunca pode ser anulado, é lógico que tinha uma pressão aí da igreja e tal, mas você não pode casar de novo. Mas a galera ia viver a vida, tipo, homens e mulheres iam viver suas vidas. E quem que sofria mais preconceito de viver a vida ainda sendo casado? Tipo, você casou com o João e Maria e casou, mas aí separou, a Maria foi morar com o José, o João foi morar com a Natália, entendeu? Foi os nomes que veio na minha cabeça agora. E vai ficar pior socialmente para quem? Para Maria, coitada, porque a mulher casada, morando com outro, né? Aí começa a falar concubinato, né? A gente tinha isso no Brasil. Então não usava o termo divórcio, né, na legislação, era desquite. Aí você fazia um desquite, pronto, aí desquitou e vai morar com outra pessoa e tal. Depois de 77, então, com o divórcio, você pode casar de novo. Isso traz mais dignidade para as pessoas continuarem sua vida. E quem vai se beneficiar é aquela parte que tinha sofrido mais preconceito até então, as mulheres. Então, a lei do divórcio é bacana para as mulheres, principalmente, né? Adiantando, em 1985, no processo de redemocratização, né, você tem um Conselho Nacional de Combate à Discriminação às Mulheres, e em 1988, o ano da nossa Constituição, essa aqui, ó, que está ali atrás, promulgada, ou seja, né, assinada coletivamente por meios democráticos e tal, o contrário disso é outorgada, você tem ali na nossa Constituição, garantida, né, na Constituição Nacional Federal, a igualdade entre homens e mulheres, né? Na prática, isso ainda precisa esperar a aprovação de um novo Código Civil. Uma coisa é você fazer uma Constituição, aí depois você precisa ir alterando as outras leis, né? Alguns estatutos podem aparecer e o Código Civil tem que ser alterado. Só para você ter uma ideia do atraso, o nosso Código Civil foi alterado, ou tem um novo Código Civil só em 2002. A Constituição é de 88, do século passado, né? 1995, os partidos passam a ter cotas para as mulheres, primeiro com 20%, depois em 2009 aumentou para 30%, agora metade. 1996, tem o registro no SUS da pílula do dia seguinte, que é uma revolução para a mulher e o controle do seu corpo também. Adiantando aqui pra gente finalizar. Em 2000, cara, tem a primeira mulher no STF. Olha só que doideira, né? Como é que o negócio anda lento, né? Em 2000, 500 anos depois do descobrimento dessa bagaça, aí você tem a primeira mulher no STF. Pô, como que você muda uma sociedade machista se o legislativo é composto por homens, se o judiciário é composto por homens e se o executivo até hoje, em sua maioria, é composto por homens? Olha a representatividade na sua cidade, no seu estado, no seu país, como que tá, como que as mulheres estão representadas, né? A primeira-ministra foi Ellen Grace, o que não garante, né, não garante o sucesso do movimento, ou que a pauta vai ser atendida. Não é porque tem uma mulher lá que o STF
vai ter mais cuidado, mas é um avanço, né? Hoje na Fundação Palmares tem um homem negro lá, mas ele é contra o movimento negro, né? Faz exatamente o contrário do que a fundação deveria fazer. Então a representatividade ela é meio complicada, né? 2002 aí tem um Código Civil que eu falei para vocês, né? Ó, só para você ter uma ideia, tem muitas coisas no Código Civil, só para você entender uma, para você ver onde está o bang aqui. Só em 2002 diz que a perda da virgindade não pode mais ser usada como argumento para anular um casamento. Mano, até 2002 você poderia anular um casamento argumentando que a mulher não era mais virgem. Olha que doideira. Isso aí tem um rolê por causa de herança e tal. 2002, gente, 2002. Aí, 2003, né, já nos governos PT, não fiquem bravos comigo, tá? Vai dar uma pesquisada aí. Eu tive que pesquisar isso para fazer trabalhos, e aí tudo que eu fui encontrar sobre Secretaria das Mulheres, Conselho Nacional, não sei o quê, é da Constituição para cá, e principalmente nesses governos aí que vieram na sequência. Por exemplo, sobre legislação, sobre educação, documentos oficiais de educação, material especial para educação de gênero, igualdade de gênero, essas coisas, você tem ali quase tudo no Ministério do Haddad. Não fica bravo comigo, mas vai pesquisar isso aí. Você tem uma secretaria especial, por que eu estou falando isso? Porque no primeiro governo PT, é criada uma secretaria especial para políticas para mulheres, né? Você tem uma grande desigualdade entre homens e mulheres e você precisa de políticas públicas para mudar isso, né? Em 2005, o adultério deixa de ser crime, lembra que era crime? 2005 não é mais. 2006, aí nós temos o grande marco da Lei Maria da Penha, podemos fazer até um outro vídeo só por conta disso, né? E falar mais sobre a violência contra as mulheres, já foi tema inclusive do Enem, né? A persistência da violência contra as mulheres. E em 2010, lógico, a gente não pode deixar de citar a primeira presidenta, né? Que nós tivemos. Então, uma mulher a ocupar o cargo mais alto no executivo do país, né? Em 2011, o Brasil reconheceu a união civil do mesmo sexo, num julgamento polêmico no STF. E eu lembro que, acho que 2 anos depois, os Estados Unidos fez a mesma coisa e todo mundo trocou a carinha lá no Facebook, tipo, como é que os Estados Unidos é avançado, os caras já fizeram isso. A gente tinha feito 2 anos antes. Em 2012, é permitido o aborto também de anencéfalos. Em 2015, você tem uma lei específica para o crime de feminicídio, né? Ele fica tipificado, então, o crime de feminicídio, 2015. Em 2016, é reconhecido o direito ao nome social, e isso impacta, de alguma forma, a pluralidade do mundo feminino que a gente tem, né? Em 2015, você tem a lei do minuto seguinte, que vai tentar proteger e dar assistência para aquelas mulheres que foram vítimas de violência sexual. Dá uma pesquisada. E só em 2018 nós tivemos a lei da importunação sexual. Então, tipo assim, não tinha uma legislação específica. Você tá no ônibus indo trabalhar, um cara escroto, monstro, para do seu lado, isso aconteceu várias vezes, aí ele se masturba, ejacula em cima de você e você não tinha mecanismos quase que legais para proteger. Então precisa tipificar, né? Importunação sexual hoje é crime a partir de 2018 só. Cara, assim, só, né, fazendo um apanhado aí de muitas coisas e tal, só para você ver, ter uma ideia de como era ser mulher em outros momentos e como era viver nesse mundo onde as mulheres tinham esses direitos restritos ou esses direitos que foram sendo conquistados aos poucos, tá? Quando a gente olha para a legislação brasileira, a gente vê o quanto é importante essa data, né, o 8 de março, para a gente comemorar, não no sentido de festejar, mas no sentido de lembrar junto da importância dessas lutas históricas. Se a gente vive num mundo com mais igualdade de oportunidade, isso é melhor para todo mundo. Essa luta não é só das mulheres. A fala é delas, o lugar é delas, a luta, a decisão dos rumos é delas, né? Mas a gente tem que estar junto, porque isso diz respeito a toda a sociedade, tá bom? Então essa é a segunda parte do vídeo. Na próxima parte, aí eu prometo que vai ser menor, eu vou fazer algumas indicações de algumas leituras aí para vocês começarem a estudar o tema e ficar mais ninja ainda no processo, tá bom? Lembrando de novo, dá o joia, comenta, concorda, discorda, sugere um tema, se inscreve, ativa o sininho e tal. Isso não é monetarizado, é só para chegar em mais pessoas aí, que aí eu fico feliz que a galera tá assistindo e que de alguma forma a gente está ajudando a construir alguma coisa. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e nós estamos juntos de mão dada aí. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, fui!